Bom dia, que Deus abençoe você do canal Parceiros de Deus, que está sempre ligado aí com Deus e comigo. Não me deixa sozinha aqui, gente, viu? Deus é com você, comigo aqui, mas nós precisamos unir forças para vencermos. Em nome do Senhor Jesus, eu oro para você e você ora para mim. Vamos fazer essa parceria, amém? E Deus cuida de nós todos. Então, queridos, eu quero deixar um versículo da palavra de Deus, compartilhar com você a palavra nesse dia. Fica lá em Mateus 14, versículo 29. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Amados, Deus ele estava me orientando a falar com vocês sobre esta palavra. A palavra de Deus fala que Pedro estava juntamente com os discípulos dentro de um barco que já havia algumas vigílias que Jesus não estava com eles. Jesus havia ficado no monte orando e eles desceram para ir para outro lugar e tomar esse barco e seguir viagem sem Jesus. Só que algum tempo depois, Jesus resolveu ir alcançá-los e Jesus andou sobre as ondas, sobre o mar e chegou até eles. Mas quando Jesus estava chegando, eles achavam que Jesus era um fantasma, eles não o reconheceram. Mas Jesus logo falou: Não tema, sou eu. Né? Jesus viu a aflição deles, a perturbação, o medo, e Jesus tranquilizou eles: Não tema, sou eu. E nesse momento, quando Pedro viu que Jesus estava andando sobre as águas, Pedro falou assim: Mestre, se é o Senhor, deixa eu ir ter com o Senhor. E Jesus logo gostou daquilo ali, porque Pedro teve ousadia, né, na fé. E Jesus falou: Vem, Pedro. E assim Pedro fez. Aqui diz que Pedro começou a andar sobre as ondas, as águas, mas que ao chegar e se aproximando de Jesus, as ondas, né, eu creio que os ventos começaram a se intensificar, os raios, as ondas, e Pedro teve medo. Pedro tirou os olhos de Jesus e teve medo. E aí começou a afundar. Então, amados, o que Deus estava me dizendo para transmitir para vocês? Que muitas vezes nós começamos alguns projetos na nossa vida, nós começamos a fazer algo e nós estamos naquela fé de Pedro, aquela fé desafiadora, aquela fé de andar sobre as ondas, sobre o mar, né, sobre as águas. E começamos. Né? A gente vai naquele pico, inicia o trabalho, inicia o projeto naquele pico todo, e à medida, irmãos, que as lutas vão aumentando, os desafios vão aparecendo, os gigantes vão nos afrontando, as tribulações do dia a dia vão nos afligindo, nós fazemos também como Pedro. Olhamos para a força do problema, olhamos para a força dos ventos, da água que representa as lutas, as tribulações, e aí nós começamos o que? Afundar, perder as forças. Porque ao invés de nós continuarmos aquele pico que nós iniciamos, como Pedro iniciou naquele pico olhando para Jesus e começou a andar, né? E ao invés de nós permanecermos nesse pico, não. A gente começa a tirar os olhos, né, da palavra de Deus, da direção de Deus, da fé mesmo, do Senhor, e colocar os olhos nas necessidades, nas dificuldades, nas lutas do dia a dia, no que não está dando certo, no que eu estou tentando e não estou vendo resposta, não estou vendo resultado, e nós começamos a afundar, porque naturalmente a nossa fé vai o quê? Vai diminuindo. Então, amados, Deus manda falar para você. Continue olhando para Ele. Da mesma forma que você começou, lembra quando você começou esse trabalho aí? Lembra quando você começou a orar por esta bênção? Lembra quando você começou a colocar esse projeto diante de Deus, a fé que você estava? Como você estava indo, rompendo em fé, ninguém te barrava? Lembra? E agora, como você se encontra?
Talvez você está se afundando como Pedro, porque você tem tirado os olhos, o seu coração da palavra, os seus olhares das promessas do Senhor. Então, amados, em nome de Jesus Cristo, e Pedro começou a afundar, e naquele mesmo momento ele estendeu as mãos, falou: Senhor, me socorre, porque eu estou afundando. Aleluias. E Jesus estendeu as mãos e subiu Pedro para perto dele, tirou Pedro. Chegou Pedro para perto dele e os dois entraram no barco, salvou Pedro. Então, queridos, ainda que você tenha começado o seu projeto, essa situação aí há muito tempo que você começou bem, mas não está indo nada bem, está indo de mal a pior, está afundando, está naufragando. Peça socorro, Jesus, agora, porque mesmo você afundando, mesmo a sua fé falhando, Jesus está estendendo a sua mão e te levantando para cima e falando: passa para cá, chega para perto de mim e não temas. Eu sou com vocês, eu sou contigo, mesmo que sua fé tá pequena, como Jesus falou para Pedro, homem de pequena fé. Ou seja, se você tivesse continuado na fé, com seus olhos fixos em mim, você teria conseguido andar. Mas agora que você bambeou na fé, eu não, também, mesmo assim, eu não vou te deixar afundar, não. Então, queridos, Deus está falando, mesmo que você está aí atribulado, que sua fé já não está mais do jeito que você começou lá, aquele mesmo pico que você começou, Ele está com você aí, estendendo as mãos para você te levantar dessa situação. Volte a crer de novo do jeito que você estava crendo. Deus manda falar para você, volte a crer, eu estou com as minhas mãos, segura aí pela fé, volte a crer de novo, segura nas minhas mãos aí pela fé. Em nome do Senhor Jesus, o Senhor manda falar isso com você, que Ele está aí para te dar vitória nessa situação. Não aceite afundar. Fala: eu vou voltar a andar sobre as ondas, eu vou voltar a correr atrás, eu vou voltar a crer de novo, a batalhar, porque Deus é comigo. Se Ele falou que é, Ele é. Então não deixa que os pensamentos negativos venham te fazer afundar. Não tire os seus olhos da promessa de Deus para colocar naquilo que te dá dúvida, que faz você abortar sua fé, perder sua bênção. Não, amados, Deus é com você. Eu profetizo agora que entra uma fé viva, o renovo do Senhor dentro de você, e você nessa segunda-feira vai arrebentar, vai sair para arrebentar no seu trabalho. Deus vai te dar ideias, você vai voltar a crer em nome de Jesus, porque o milagre acontece pela fé. E se precisa de milagres, é porque acabou recursos humanos. Então, em nome de Jesus, é o que eu profetizo na sua vida neste momento. Tenha fé, força e coragem. Coloca lá nos comentários. Eu profetizo fé, força e coragem na minha vida mesmo, na minha própria vida. Em nome de Jesus. Senhor Deus, abençoa essa vida aí, ó Pai. Eu sei que ela está talvez como Pedro. Ó Deus, começou naquele pico, eu vou, Senhor, e começou a andar sobre as ondas. E à medida que as ondas foi ficando forte, meu Deus, o olhar dele saiu do Senhor e ficou só nas ondas, no mar agitado e foi afundando. E essa pessoa da mesma forma. Mas em nome de Jesus Cristo, agora que o Senhor estende tuas mãos e sustenta ela. Segura ela, meu Pai. Entra no barco dela agora, Senhor. E faça esse barco andar. Ó Deus, faça esse barco agora vencer a empresa sendo erguida, sendo levantada, o trabalho dela, a vida espiritual dela, a vida financeira, a saúde dela retornando, em nome de Jesus Cristo, os filhos sendo libertos, a família sendo salva, meu Deus, o casamento sendo restaurado, meu Pai querido, tudo dela agora, o Senhor entrando com a mão forte, fazendo o reboliço e tirando o mal e dando ela vitória. Em nome de Jesus Cristo, Deus, o Senhor tem uma parceria com esta pessoa. O Senhor, o parceiro dela, não deixa ela se afundar, Senhor. Sustenta ela agora, Pai. Começa a dar ela visão esta semana. O que ela tem que fazer. Começa a fluir a bênção na vida dela, porque ela precisa, é no Senhor que ela está crendo, mesmo que às vezes, Senhor, venha
vem os momentos de fraqueza, de dúvida, mas em nome de Jesus Cristo nós expulsamos toda dúvida e que nossa mente, nosso espírito, nossa alma agora seja toda dominada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela promessa de Deus e esta fé venha, meu Pai querido, trazer os resultados que nós estamos buscando, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Então, amados, fica na fé, Deus é com você, levanta e anda, não desanime, não deixa, Jesus entrou no seu barco agora, não deixa esse